Meus amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Theo Borges e nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Vou selecionar as partidas, depois a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada. Lembrando a vocês, esse quadro, o Bom Dia Mercado, não é um quadro de palpites, não é um quadro de entradas, embora eu deixe aqui para vocês agora, ultimamente eu tenho feito isso depois de muitos pedidos, alguns jogos onde existe grande probabilidade de 1,5, 2,5, ambas marcam, mas eu especificamente não trabalho esse tipo de situação no pré-live, eu trabalho os mercados principalmente de gols e match odds no ao vivo, então o que eu vou conseguir te ajudar aqui é embasamento, é conhecimento, o conhecimento que eu tenho das equipes que eu costumo trabalhar para poder criar os cenários para poder operar ao vivo, tá? Mas obviamente você, mesmo que você não esteja buscando aqui essa criação de cenário, você consegue talvez um embasamento necessário para você fazer as suas entradas, seja elas profissionais, recreativas, para bilhetes e tudo mais, tá bom? Não esquece então, antes de começar, de você se inscrever no canal e ativar as notificações e me acompanhar pelo Telegram, o link está aqui embaixo. Fechou? Outros links aí também das promoções da Betfair estão aí na descrição. Fechou? Então vamos começar. Eu vou selecionar os jogos primeiro. Eu estou gravando esse vídeo ainda na terça-feira, meio-dia, tá? Para não ficar muito tarde, afinal de contas a gente tem jogos de seleção na terça-feira e aí os jogos vão até muito tarde, eu não vou conseguir fazer o meu planejamento. A gente tem aqui uma semifinal de Copa das Nações Africanas entre Burkina Faso e Senegal. Alguns jogadores bastante conhecidos em Senegal, já no Burkina Faso poucos, né? Já vou falar sobre isso. As eliminatórias da CONCACAF, eu vou ser sincero com vocês, eu dei 2 chances para os Estados Unidos e para o Canadá e já tinha feito alguns jogos do México, mas é muito fraco. O desempenho ofensivo, os espaços eles estão presentes, a leitura para gols muitas vezes é muito fácil de se ter, mas são times, né? Principalmente Estados Unidos e Canadá, são times que às vezes não correspondem na qualidade. Então eu vou deixar de fora aqui esse jogo dos Estados Unidos com Honduras. Aqui Jamaica e Costa Rica é uma coisa já mais bem exótica, eu prefiro não fazer, tá bom? Marquei aqui os 2 favoritos de Portugal. O Sporting visita o time do Belenenses, que está numa fase ruim, e o Benfica recebe o Gil Vicente, tá? Na Liga da Bélgica eu não tenho feito a Liga Belga esse ano, então eu vou deixar de lado. Temos aqui um clássico enorme, o maior clássico da Escócia, Celtic e Rangers, por isso que eles não jogaram ontem, né? Então já selecionei aqui para fazer. Copa do Rei, se eu não me engano, essa fase da Copa do Rei aqui já é quartas de final, então para quem quiser fazer, lembrem-se que a gente pode ser muito influenciado pelas estatísticas e pelos números da La Liga, mas lembrem-se que isso aqui é Copa. Em Copa a gente tem que analisar de um jeito um pouco diferente, tá? Eu vou até selecionar os 2 jogos aqui. Temos 2 jogos de Championship que eu prefiro pular. Dos estaduais, Corinthians e Santos, né? Um clássico aqui bem parrudo, tá? O Corinthians é favorito em casa. No Campeonato Carioca temos Flamengo e Boa Vista, Vasco da Gama e Nova Iguaçu, e aqui Bangu e Volta Redonda. Esse aqui eu vou tirar dos favoritos, tá? Grêmio no Gauchão pega o São José com mal de baixa, o Internacional visita o São Luís. No módulo 1 do Campeonato Mineiro, temos o Uberlândia recebendo o Atlético Mineiro e o Cruzeiro recebendo o América Mineiro, aqui já um jogo mais graúdo também. E na terceira Liga da Alemanha, Duisburg e Osnabrück, 2 times. O Duisburg está numa fase muito complicada, mas o Osnabrück ainda tenta alguma coisa aqui na subida, mas é difícil, tá? Então esses são os jogos que eu selecionei como favoritos. Vamos então fazer as nossas análises em cima dos nossos conhecimentos. Eu vou começar aqui pelo jogo da Copa das Nações Africanas. Eu tive a oportunidade de acompanhar 2 jogos da outra fase, das quartas de final. Principalmente eu acompanhei Egito com o Marrocos e o Senegal com a Guiné Equatorial. Achei, principalmente no jogo do Egito, um jogo muito truncado, um jogo muito pautado nas jogadas individuais, principalmente do Salah e tudo mais. Aqui no Senegal eu já vejo um jogo mais coletivo. Mas de maneira geral o que eu vi foi uma competição assim muito truncada em relação à característica de gols das equipes. Não são equipes que buscam o gol o tempo todo, são equipes que vão encontrar sim alguma oportunidade de gol, mas nem sempre vão ter qualidade para chegar, né?
O Egito, por exemplo, teve vários cenários do jogo com o Marrocos. Aqui falando do Egito, porque o Egito é o outro finalista, já tem jogo do Egito provavelmente amanhã, né? O Egito teve situações no jogo onde ele só jogou porque ele estava atrás do placar, porque ele precisava. Depois que ele alcançou o empate, ele simplesmente desistiu de jogar. E aí foi classificar, obviamente, na prorrogação. Então, assim, um comentário que eu tenho feito é que os times se adaptam ao momento. Não é necessariamente, o Senegal veio mandar no jogo contra a Guiné Equatorial. Não, foi um jogo parelho. Foi um jogo onde a Guiné Equatorial teve chance de marcar gol, tanto é que fez, mas obviamente prevaleceu a qualidade ofensiva de Senegal, mas é muito difícil ter uma leitura tranquila de match odds, de superioridade para estar back, tanto é que Senegal não deu padrão de back, na minha humilde opinião, contra a Guiné Equatorial, mesmo começando com uma odd muito baixa. E aqui a gente tem mais uma vez uma odd do Senegal favorito, não tão favorito assim, uma odd 1,83, deve começar ali próximo de 1,90. As seleções, a gente tem pouco conhecimento do Burkina Faso, né, em relação a qualidade das equipes. Tem aqui o Traoré, que se eu não me engano joga no Aston Villa, né? Um dos jogadores que eu conheço. Tem um outro jogador por aqui, que eu acho que ele está no banco, que é do Leverkusen. Mas de resto eu não tenho tanto conhecimento assim sobre o Burkina Faso. Já no Senegal aí é muito fácil, né? Tem o Sadio Mané, tem o Mendy, tem o outro Mendy goleiro, tem o Gueye, tem o Koulibaly do Napoli, o Diallo do PSG, enfim, são vários jogadores muito conhecidos e realmente na somatória dos nomes e das qualidades eu acredito que o Senegal é bem favorito para passar. Eu venho para esse jogo para trabalhar correções de match odds, vou ser bem sincero com vocês, não venho para buscar aqui especificamente um Leia Burkina Faso, né? Eu poderia colocar aqui no Leia pior equipe em campo, mas eu acredito que esse jogo pode dar em alguns cenários uma possível possibilidade de correção ao próprio Senegal se ele não começar tão bem. Óbvio que isso inclui um risco de você trabalhar contra a equipe favorita, mas dependendo do manejo da stake, da gestão de capital, é possível sim aproveitar algumas correções. Do que eu vi, eu acredito que seja um jogo um pouco mais truncado, mas também tendendo a essa possibilidade de Senegal sair vencedor. O que pode ser interessante? Quando o Senegal estava na frente contra a Guiné Equatorial, Senegal, mesmo não fazendo tanta força, teve os espaços para poder ampliar. E poderia ter goleado, acho que foi 3-1 o jogo, mas poderia ter terminado com uma goleada. Então, para quem quer buscar um cenário para gols, mesmo sendo uma competição muito under, pode esperar talvez o Senegal abrir o placar para buscar esse aumento de vantagem. Tá? Vou escrever, eu devia ter escrito ali, Burkina Faso contra Senegal. Tá bom? É o que eu venho buscar aqui. Provavelmente não tem problema de trabalhar também na segunda etapa, desde que eu reduza a mão um pouco, não teria problema nenhum, tá? Então aqui a gente pula os jogos da CONCACAF. Aí não tem muito o que inventar aqui, Benfica e Gil Vicente. A gente tem um Gil Vicente hoje ocupando a 5ª colocação. É um time que obviamente poderia fazer frente ao Benfica pela tabela, mas a gente sabe do poderio ofensivo do Benfica. Dentro de casa o Benfica tem 6 vitórias em 9 jogos, tomou 1 gol por jogo e fez aí uma média de quase 3 gols por partida. E o Gil Vicente fora de casa tem 4 vitórias em 9 jogos, tem uma defesa muito boa. Vamos dar uma olhada mais aprofundada no nosso PDF de apoio para ficar mais fácil, tá? Aqui a gente tem o jogo do Benfica. O Benfica dentro de casa tem uma porcentagem de 60% de vitórias, 67% de vitórias, mas não é um time que costuma sair na frente sempre. Isso causa um pouco de alerta, né? É um time que saiu na frente um pouquinho mais da metade só das vezes que jogou dentro de casa. Um time que falha pouco em marcar dentro de casa, né? Tem uma média de gol muito grande, né? Quase 3, isso é uma coisa muito interessante. Já o Gil Vicente foi o primeiro a marcar em praticamente 50% também, então é bom tomar um pouco de cuidado se você vem para trabalhar um back Benfica, né? E falhou em marcar também em apenas 11% das vezes. Me parece um jogo interessante para o Benfica também tomar um golzinho, né? Sobre a qualidade ofensiva, é um time que marca 1,5 gols por jogo, também não é isso tudo, mas a defesa é bem melhor no quesito no geral, né, dos adversários que o Benfica costuma enfrentar. Então é uma defesa que pode sim causar dificuldade para o Benfica, pelo menos no primeiro gol. O jogo indica para a gente uma tendência forte aqui de pelo menos 1,5 gols no jogo, né? O 2,5 já é um pouco puxado, tá? Mas eu viria para esse jogo para buscar
uma situação de back Benfica. Uma coisa interessante é que o Darwin Núñez está cedido à seleção do Uruguai e isso é um desfalque importante para o ataque do Benfica, tá bom? Mas eu venho para consultar, não vou inventar a roda aqui, eu venho para consultar o possível back Benfica. Pode acontecer e pode não acontecer. Eu não trabalho em peso de camisa. O Benfica talvez não esteja assim tão bem como eu queria, mas é o Benfica e aí eu vou entrar, vou deixar correr um pouco e eu não trabalho dessa forma. Tá? Para eu trabalhar situações de cotação abaixo de 50, né, ali que é o Benfica que vai começar 1,30, 1,35, eu preciso de momentos, de janelas de um back claro. Eu não posso me dar o luxo de trabalhar com capital alto nessa posição, tomando escanteio, contra-ataque, bola aérea do Gil Vicente. Só porque seria o Benfica, não. Eu posso buscar qualquer time hiper favorito ao longo do mundo aí, que mesmo assim eu só vou trabalhar em momentos onde o time esteja muito bem e, obviamente, no meu cenário de trabalho de back favorito, como eu trabalho com uma stake maior, eu preciso reduzir esse ruído do mercado, então eu tenho que trabalhar dentro do primeiro tempo. Tá? Isso não tem problema se o time começar a jogar aos 30, desde que o mercado concorde comigo e que o time realmente esteja amassando. O mesmo vale para o jogo do Sporting contra o Belenenses. O Belenenses já é um adversário bem mais fraco que o Gil Vicente. O Belenenses bem provavelmente também deve ser rebaixado para a segunda divisão de Portugal, né? Com todo respeito, esse Belenenses aqui merecia mesmo. O verdadeiro Belenenses, os Belenenses deve estar vindo aí já. Daqui a pouco ele aparece na primeira divisão. O Sporting fora de casa é um dos melhores visitantes, tomou apenas 7 gols, é menos do que um gol por jogo, e marcou uma média de 2 gols por jogo. É um time econômico, não espere do Sport goleada, tá? Raramente acontece. Não me lembro da última, mas raramente acontece. É um time econômico que consegue dosar muito bem o momento que tem que ligar, o momento que tem que avançar. Uma coisa importante é o desfalque do Coates, tá? Mesmo desfalcado, o Benfica conseguiu vencer. O Sport conseguiu vencer o Benfica na Taça da Liga, né? E foi campeão, bicampeão, se eu não estou enganado. Mas, novamente aqui, é preciso lembrar que o Coates é um desfalque muito importante, principalmente nas bolas aéreas do Sport. Eu já viria para ver as bolas aéreas do Sport com mais carinho, mas sem o Coates fica um pouco difícil. Eu também venho para buscar uma possibilidade, um momento de pressão de back ao Sporting. O Campeonato Português é um campeonato que me fornece bastante oportunidade de estar a favor dessas equipes principais, Braga, Benfica, Sporting e Porto, tá bom? Espero que sim, se não, tudo bem, né? Não é porque o time tem camisa pesada que eu tenho que entrar a favor dele, tá? Outro jogo que a gente tem aqui é Celtic e Rangers, aqui não tem muito o que inventar, é para vir buscar algo relacionado a match odds, mas sempre tomando muito cuidado, porque é um clássico assim, que tem uma história muito grande, né? É um clássico muito pegado e pode tender sim para o jogo um pouco mais under. Olha só, nos últimos 5 dos 6 jogos que se enfrentaram foram menos de 2,5. Por quê? O time abre o placar e quer segurar, porque é muito importante vencer o rival. Não só pelo confronto, pela tonalidade histórica, mas muitas das vezes pela decisão de campeonato, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Celtic apenas 2 pontos atrás do Rangers. Então, se o Celtic sair na frente, é muito provável que ele queira segurar o placar do que ficar ampliando. É lógico que golear o adversário, o seu maior rival, é bacana, é gostoso. Mas na maioria das vezes, como decide campeonato, a não ser que o campeonato já seja decidido, a gente vai ter jogos um pouco mais truncados, tá? Então eu prefiro vir trabalhar no match odds. Nos últimos 7 confrontos, o Celtic sofreu gol, o Rangers vem de 3 vitórias seguidas, aqui tem um momento da história onde o Rangers realmente está melhor, e não perde para o Celtic nos últimos 7 jogos, tá? Então eu venho para cá para trabalhar um leia pior equipe em campo aqui, independente também do time que vai buscar. Qual que é a diferença da possível correção de preço para o leia pior equipe em campo? Geralmente quando eu tenho uma equipe favorita, aí eu coloco aqui na possível correção de preço, porque geralmente quando essa correção de preço acontece, na maioria das vezes é do favorito, quando ele não está tão bem, tá? Já no leia pior equipe em campo eu tenho um jogo bem parelho e aí a pior equipe em campo vai definir o que eu vou fazer por aqui, tá bom? Celtic e Rangers. Sem nenhum tipo de viés e tomando muito cuidado para não me expor em mercado de gols aqui, somente confiando em espaços, porque o time que esteja na frente do placar, se é que vai estar, ele realmente vai tentar segurar, deve tentar segurar a vantagem, tá bom? Aqui a gente tem 2 jogos da Copa do Rei, é preciso tomar muito cuidado com
O time do Vallecano, o Vallecano é um time muito bom em casa na La Liga, mas isso aqui é jogo de Copa e é bem provável que o seu atacante Radamel Falcão esteja cedido à seleção colombiana. Não é isso? Isso pode acontecer. Eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele está. Tá? Eu não sei qual é o elenco que o Rayo Vallecano e o Mallorca vai colocar em campo. Tá? Eu sei que no Mallorca tem alguns jogadores muito bons. Eu não sei se o Takefusa Kubo ainda está ali, que é um jogador muito bom emprestado. Se eu não me engano, ele é do Barça ou é do Real. Não sei, ele está emprestado ali. E eu acredito que esse aqui pode ser um jogo um pouco mais difícil. Se fosse um jogo de La Liga, seria mais fácil de analisar. Eu nem vou usar o PDF de apoio porque são estatísticas baseadas na La Liga. E aqui é Copa, e Copa é mais complicado. Tá? Tomar cuidado com a questão de elenco. O Rayo Vallecano provavelmente está sem o Radamel Falcão. Posso estar falando besteira aqui, mas isso pode interferir bastante. E óbvio, tomar cuidado para não olhar com preconceito para o Mallorca só porque o Vallecano, estatisticamente na La Liga, está tendo um desempenho melhor dentro de casa. Valência e Cádiz, aqui mais uma vez a gente tem um favorito. O Rayo Vallecano nem é tanto, né? Mas o time do Valência ele é bem favorito contra o Cádiz. Eu não me lembro como é que o Cádiz está na La Liga. Deixa eu passar assim, bem por alto mesmo no nosso PDF. Aqui, Huddersfield, Rayo Vallecano, olha só. O Vallecano dentro de casa, como eu falei, aqui é dados de La Liga, né? Um time que marca primeiro em 70% das vezes e ganhou 80% dos jogos que disputou em casa, só falhou 10% de marcar. E o time do Mallorca é um time muito fraco fora de casa, mas lembrando, é Copa, tá? Eu não viria para trabalhar gols aqui. Já o Valência, a gente tem um time que marca primeiro em 70% das situações, então pode ser realmente um favorito decente, né? Mas o Cádiz também marca pelo menos em 40% das vezes e também pode ser um time que incomode. O ataque do Cádiz é muito fraco, né? O que me chama a atenção aqui é um time que tomou quase 2 gols por jogo. É um time que marcou somente em 20% das 10 partidas, ou seja, somente em 2 partidas fora de casa, conseguiu marcar mais do que um gol. Né? Em 60% delas chegou a marcar 1. Não me parece um jogo também muito interessante para um 2,5, mas pode ser um jogo interessante para um 1,5. Mas lembrando que isso aqui é dados de La Liga e não de Copa. O que é interessante na Copa? A gente prestar atenção no time que está em vantagem. Tá? Porque o time que está em desvantagem, na maioria das vezes, ele vai, como é jogo mata-mata, né? Ou na verdade só mata, na maioria das vezes um time em desvantagem ele vai se jogar. Qual que é o melhor cenário para gols num mata-mata? O favorito ganhando, o não favorito que está perdendo se jogando, mas aí entra um fator chave que muita gente deixa de analisar e só fica olhando espaço na leitura e tal, e a gente tem que ter uma análise um pouco mais contextual, que é o quanto ou o quão esse favorito vencendo quer aproveitar esses espaços. Não é só existe o espaço, ele precisa estar aproveitando. Né? Que vai aparecer os espaços, obviamente. Né? Várias vezes a gente já viu o Real Madrid, Barcelona vencendo seus jogos na Copa do Rei e a gente tem o time que está perdendo completamente esfacelado ali em relação ao padrão tático. Mas o quanto essa equipe favorita vencendo quer aproveitar esses contra-ataques, tá bom? Então, eu ficaria de olho nisso. Mas, de maneira geral, eu vou deixar aqui sem nenhum planejamento, porque, primeiro, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar esses jogos e são equipes que eu não venho acompanhando tanto. Tá bom? Aí vamos para os campeonatos estaduais. A gente tem aqui alguns destaques. O primeiro deles é Corinthians e Santos. Esse jogo realmente eu quero fazer. Apesar do Corinthians aqui estar com um favoritismo, eu acho que pode ser um jogo um pouco mais truncado, porque realmente é um clássico. Nas últimas vezes que se enfrentaram, 9 vezes... Das últimas 9 vezes, 100% foram menos de 2.000 gols. Então, vi buscar gols aqui. Vou entrar num longa exposição, num over 4,5. Cara, realmente só se for o seu dia. Porque na maioria das vezes vai ser um jogo truncado. Né? Não sei se vai ter público na Arena Corinthians. Provavelmente vai ser lá o jogo. Mas o ambiente ali é bem hostil, é um ambiente que pro adversário ele sente muito, a torcida do Corinthians apoia demais, já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, realmente absurdo, né? Mas costuma ser um jogo um pouco mais truncado e clássico em São Paulo, na maioria das vezes se vence, não fica se dando espetáculo, né?
principalmente o Campeonato Paulista, que é muito, talvez um dos campeonatos estaduais mais disputados ainda no Brasil. Então eu venho para esse jogo para trabalhar um layer pior equipe em campo. E aí talvez seja a equipe do Santos. Vamos ver a forma com que o Santos vai se comportar no jogo, né? Porque esse ambiente hostil da torcida do Corinthians pode empurrar o Santos para trás e pelo menos no início a gente ter um momento de pressão muito bom do Corinthians, fazendo com que eu consiga trabalhar um possível layer ao Santos. Mas isso aqui é só cenário. Talvez isso não se confirme, tá? No Campeonato Carioca, é bom lembrar vocês o seguinte: segundo o planejamento da equipe técnica do Flamengo, esse jogo contra o Boa Vista é um jogo onde o Flamengo vai colocar o time completo. Então, tirando o Gabigol, que está com a seleção brasileira, o Everton Ribeiro também, e o Arrascaeta, que está com a seleção uruguaia, o Flamengo vem com o que tem de melhor. O Marinho, que foi contratado no lugar do Michael, se eu não me engano, já teve um nome inscrito no bid e provavelmente vai estar disponível no banco, não sei se deve jogar. Mas o Flamengo tá com essa odd esmagada aí porque ele deve vir com o time titular, tá? Eu venho para esse jogo mais para observar, porque essa odd de 1,11 para mim, eu não vou nem taxar como ridícula, porque realmente tem uma distância muito grande entre o Boa Vista e o Flamengo, mas eu não costumo trabalhar essas odds nos campeonatos brasileiros, tá? Então eu prefiro somente observar, vou só ficar de olho mesmo para ver como é que vai jogar. Vasco da Gama e Nova Iguaçu, eu não acompanhei os primeiros jogos do Nova Iguaçu, já do Vasco sim, o Vasco venceu a primeira e empatou a segunda, acho que o Vasco empatou com o próprio Boa Vista, se eu não estou enganado. Foi Vasco e Boa Vista 1-1. O primeiro jogo tinha vencido por 4-2 a equipe do Volta Redonda. O Nova Iguaçu começou com um empate em 0-0 com o Audax e uma derrota para o Resende. 1,50 para o Vasco. Nova Iguaçu não marcou nenhum gol até agora. Eu vou tentar colocar alguma coisa aqui no Leia Pior Equipe em Campo para ver se o Vasco me dá algum padrão de leitura. Nova Iguaçu. Tá bom? Mas é claro, é início de estadual ainda, eu tô só na consulta, tô só no olhômetro, como eu digo, né? O Grêmio pega o São José, faz tempo que eu não vejo um jogo do São José. São José venceu um e empatou um, o Grêmio vem de uma vitória e um empate também. 1,36, aqui eu vou deixar de lado, né? Tá muito longe aqui, eu tô no estado do Rio, faz tempo que eu não acompanho o gauchão assim com tanta intensidade. Eu vou deixar de fora, temos os dois favoritos da competição, com duas odds de favoritos, próximos aqui de 1,40. O Atlético Mineiro pega a Uberlândia, com uma odd que não temos odds, não trabalhamos sem odds. E o Cruzeiro faz aqui um clássico contra o América, por enquanto ainda sem odds também. Pode ser um jogo onde o Cruzeiro deve estar com favoritismo ali, talvez, mas pode ser um jogo interessante para match odds também. E por último, Duisburg e Osnabrück. Aqui eu indico para vocês, se forem trabalhar alguma coisa, trabalhar mercado de gols, não se envolvam tanto aqui no match odds, porque assim como na segunda liga da Alemanha, a terceira liga também é bem traiçoeira, tá? Os jogos que eu separei aqui com grandes probabilidades foram aqui a segunda liga de Portugal, o Leixões com o Mafra e o Rio Ave com o Covilhã. Também acredito que possa ser uma oportunidade aqui de um 2,5, tá? São grandes probabilidades, não é certeza nenhuma, tá? O Duisburg e Osnabrück também pode ser um jogo que se encaminha para um 2,5, pelo menos 1,5 deve entrar. E o Belenense com o Sport. Historicamente o Sport costuma tomar uns golzinhos do Belenense, mas o Belenense está numa fase ruim, tá? A grande probabilidade de ambas está no Leixões com o Mafra. Historicamente os dois não costumam ser times que marcam, que ambas as equipes marcam os jogos deles, mas nas estatísticas eles vêm muito bem nesse cenário dentro e fora de casa. Então aqui obviamente não é dica de entrada, são grandes probabilidades. Eu estou documentando tudo que eu puxo do nosso PDF de apoio, tudo que eu coloco aqui como grande probabilidade. No final de cada mês a gente vai e dá uma olhada como é que está o desempenho de cada coisa aqui, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha conseguido te ajudar no seu planejamento. Se você não se inscreveu no canal, peço que você ative as notificações e se inscreva no canal. Se você quiser ter acesso aqui ao PDF de apoio que eu mando para os membros do canal, se você usar um botão que tem aí embaixo escrito Seja Membro e assinar, é um valor simbólico e eu mando todos os dias para vocês o PDF de apoio com a maioria das informações que eu consigo aqui para o meu trabalho, para a maioria das ligas disponíveis. Já adicionei várias ligas que eu mesmo não trabalho, como a segunda divisão de Portugal, terceira da Alemanha. Já comecei a colocar coisas que vocês me pediram para atender também
o desejo de vocês, mas isso aqui são dados que eu pego manualmente em cima de dados que eu costumo utilizar para trabalhar, tá? Não são estatísticas soltas, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e a gente se vê.